Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM, na Rádio UniFM 107.9. Ainda estamos até o fim do mês de julho, agora, 2024, com pré-venda, promoções em e-books, promoções em livros físicos na nossa livraria, que fica ali pertinho da entrada da UFSM, à esquerda, ali no centro comercial. Conversa lá com o pessoal e procura que, com certeza, tem livros em promoção no tema que você está procurando. Eu sou Jéssica Dalcin, nos acompanhe no @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. Lá temos nossas atualizações com os programas também, mas com todas as promoções, todas as campanhas, os links estão todos lá. Hoje, nós estamos aqui com o professor Günther Mross, que é nosso colega aqui na instituição, que está à frente do projeto Juca nas Escolas, um projeto que ganhou aí uma preponderância nacional recentemente. Então, conversa um pouquinho aí com a gente, professor Günther. Seja bem-vindo. Oi, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, né? Uma vez que a gente já tem um trabalho juntos aí com o nosso podcast, que deriva do programa de extensão, o JuCast. E é muito legal poder participar do teu programa e falar um pouco sobre o Juca nas Escolas, né? Sobre esse programa de extensão, falar um pouco sobre mim. É uma satisfação estar aqui. Que bom, eu estava brincando antes que esse aqui vai ser o programa 0, né? Se alguém quiser escutar depois os episódios do Juca nas Escolas, lá do JuCast, tem 1, 2, 3, esse aqui vai ser tipo o 0. Pode ser, né? O programa, ou o que às vezes a gente chama de programa piloto, né? Que daí a gente fica sabendo de onde saíram essas motivações todas, né? O nosso mote aqui é Conversas para Além do Livro por causa disso. A gente às vezes fala com autores e com pessoas que estão em vários setores da instituição promovendo um tipo de trabalho. Mas o trabalho é feito de pessoas. Como é que a pessoa foi parar lá, né? Por que ela se sentiu motivada de fazer esse tipo de construção? Então, conta aí pra gente de onde é que veio o Günther. Bom, eu sou gaúcho de Viamão, né? Nasci em 1977 e vivi no Rio Grande do Sul até os meus 17 anos, quando eu acabei indo fazer um intercâmbio fora do país, fui morar na Áustria. E quando voltei da Áustria, eu fui para Brasília. Em Brasília eu morei 18 anos. E lá eu fiz a graduação em Relações Internacionais, depois fiz o mestrado também em Relações Internacionais na Universidade de Brasília e acabei me tornando professor dos cursos de Relações Internacionais. De posse do mestrado, eu acabei saindo, meio que eu queria entrar numa universidade pública, porque, enfim, eu não queria trabalhar como professor horista apenas, que era o caso das universidades privadas, na sua maioria, e queria poder fazer outros trabalhos, como veio a ser o caso do Juca, né? Aí fiz alguns concursos e, por uma coincidência incrível dessas da vida, nas universidades que eu acabei fazendo concurso, eu acabei passando e tomando posse na Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que eu nem sequer conhecia. Eu era um gaúcho meio de Araque, assim, porque eu morava há muito tempo em Brasília e conhecia muito pouco do interior do Rio Grande do Sul, né? E aí vim para Santa Maria. Depois descobri que tinha um tio-avô que deu aula aqui, foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica, né? Frederico Richter. Descobri que o meu bisavô, Armando Grau, nasceu em Santa Maria em 1904. Eu tinha alguns laços aí com a cidade de Santa Maria, mas era tudo assim, de antepassados. Eu não conhecia nem sequer a cidade, até vir aqui em 2013 fazer o concurso. E acabei tomando posse em julho de 2014. Agora, nesse mês, eu acabei de fazer 10 anos de instituição.
Logo que eu entrei no curso de Relações Internacionais, eu me preocupei com a possibilidade ali de criar um projeto de extensão, que antes de se tornar um programa ele era um projeto. E já achava muito interessante, na Universidade Católica de Brasília havia um modelo de atuação do curso de RI nas escolas lá. Mas não tinha muito um nome, se tinha, eu confesso que eu não me lembro o nome do projeto. E os alunos do curso de RI da Universidade Católica de Brasília iam nas escolas. Eu pensei, bom, vou fazer isso aqui, vou replicar isso. Procurei a divisão de ensino do estado, registrei um projeto e pensei nesse nome, Juca nas escolas, porque a minha área é a história da política externa. E Juca é o apelido que o Barão do Rio Branco tinha quando criança, quando adolescente, né? Uma das melhores biografias da vida do Barão, da história do Barão do Rio Branco, foi escrita pelo embaixador Luiz Cláudio Vilafã, em Santos, que se chama Juca Paranhos, é o nome da biografia, muito boa. E então, assim, o Barão do Rio Branco se chamava José Maria da Silva Paranhos Júnior, né? Era o filho mais velho do Visconde do Rio Branco, o José Maria da Silva Paranhos, e tinha então desde a sua adolescência, desde o final da sua infância, esse apelido aí de Juca. Aí eu pensei, bom, vou falar sobre política externa nas escolas, vou levar a temática, né, da política externa, e aí dei esse nome, Juca nas escolas, porque também é um apelido fácil, né, para as crianças, para os adolescentes. Todo mundo um dia já foi meio que um Juquinha, né? Então, há uma identificação, mesmo que essas crianças, esses adolescentes não saibam necessariamente quem foi o Barão do Rio Branco. Mas isso foi lá em 2015, com alguns alunos, né, do curso de Relações Internacionais. Ocorre que eu entrei no doutorado em História aqui na UFSM e acabei me afastando, pedindo licença para, após completas as disciplinas, né, que eu tinha que ter aula no curso. Eu fui da primeira turma de doutorado da História, né, do PPGH, do Programa de Pós-Graduação em História aqui da UFSM. E aí eu acabei pedindo então um afastamento para fazer a tese, né, e suspendi o Juca nas escolas. Uhum. Isso ficou guardado lá em 2016, ficou quieto, né, já tinha passado em algumas escolas, tudo. Quando eu voltei em 2019... No segundo semestre de 2019, eu voltei para a sala de aula e aí eu sempre comentava com alguns alunos sobre essa experiência, sobre como é que funcionava o Juca. E 2 alunos, o Thiago Nochang e a Jordana Puntel, me procuraram e disseram, professor, sempre fala do programa de extensão, na verdade do projeto. O projeto, né? Era ainda. Virou programa depois. Uhum. Né? A gente queria saber, vamos fazer... Vamos montar, né? E aí até é curioso a gente estar fazendo o programa hoje. Eu sei que não foi mas há uma efeméride, né? Foi o Juca, essa fase nova do Juca nas escolas começou em 2022. Ontem completou 2 anos de registro no portal de projetos. Então tem 2 datas importantes aqui. Os teus 10 anos de... Os meus 10 anos de UFSM e nesses 10 anos, 2 anos de Juca. De Juca, que legal. Né? Mas dessa fase nova do Juca, porque já tinha um Juca lá em 2015, né? E aí os 2 foram saindo convidando alguns alunos. Nós tivemos uma preocupação inicial de haver uma paridade de gênero. Então entraram 4 meninas e 4 meninos, ou seja, a Jordana chamou 3 amigas e o Thiago chamou 3 amigos. Mais ou menos isso, né? Porque na verdade todos eram amigos. E passou a ter então um time inicial ali de 8 estudantes de Relações Internacionais. E aí a gente começou com a principal ação que já se fazia lá no início, que era a ação de palestras. Uhum. Só que o mote do Juca nas escolas sempre foi desmistificar a política externa brasileira
e convencer as pessoas de que política externa ela é uma política pública como outra qualquer. Ela não é para ser salões da alta sociedade, champanhe, punhos de renda, né, que é um apelido dado para os diplomatas. Então, a agenda internacional do Brasil, ela influencia diretamente no cotidiano das pessoas. E veio a calhar, então, da gente pensar em como que a gente ia abordar esses temas de política externa nas pequenas comunidades aqui em volta. E aí tem uma importante participação da professora Maria Medianeira da História, que foi minha orientadora de doutorado. A professora Maria Medianeira, ela convidou a mim e inicialmente os dois alunos, a Jordana e o Tiago, para irmos numa reunião lá em Ivorá com secretários de educação municipais da Quarta Colônia, quando o Geoparque ainda não era um Geoparque certificado. Ele era um aspirante a Geoparque Quarta Colônia. E ali, apresentei a ideia e tal, todos ficaram me falando sobre sustentabilidade. É importante, vocês precisam levar isso para as escolas, não sei o quê. Aí pensei na Agenda 2030. E a Agenda 2030 caiu como uma luva para o Juca nas escolas, porque ela é uma agenda de políticas públicas que tem a ver com o Brasil, porque ela foi definida em substituição aos objetivos do milênio, e ela foi estabelecida principalmente a partir das conversas que ocorreram na Rio+20 em 2012. É uma agenda de 15 anos, começou em 2015, termina em 2030, de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que dentro deles você tem 169 metas. Então nós começamos a fazer palestras e dizer para as pessoas em Ivorá, São João do Polesine, Silveira Martins, Pinhal Grande, Restinga Seca, Agudo, sim, todos Nova os municípios Palma, aqui da... os 9 municípios, né? Dona Francisca. Nós levamos essas palestras e dissemos, olha, pessoal, é o seguinte, muito do que é decidido nos salões das Nações Unidas, e a Agenda 2030 é um exemplo claro disso, tem reflexo na vida da Dona Maria, do seu Joaquim, do seu João, que vivem aqui e mal sabem que essas decisões refletem o cotidiano da vida deles. Então nós começamos a apresentar a Agenda 2030 e usar uma ferramenta muito importante do site do IDESC, das Cidades Sustentáveis, que mostra qual é o desempenho de cada um dos 5.570 municípios brasileiros em relação aos 17 objetivos. Então você bota lá no site do IDESC, município de Ivorá, e aí você vai abrir, tem 17 objetivos, o vermelhinho é o que está muito ruim, e o verdinho é o que está muito bom. No meio disso tem um amarelinho, tem um laranjinho e tal, e a gente começou a conversar, né, e explicar para as pessoas nessa região de como é que funcionava, então, a Agenda 2030. Eu me recordo, não sei se é exatamente o mesmo programa, mas acho que início desse ano, a Prefeitura de Santa Maria, que recebeu um convite, ou fez uma inscrição para participar de uma cidades do planeta, cidades globalizadas, alguma coisa assim, e é uma coisa vinculada justamente à instauração dos geoparques aqui na região, porque eles vão ter, todos que estão em alguma forma conectados nisso, vão ter a possibilidade de uma projeção internacional. E tem que estar preparados para isso. Né? A Agenda 2030 é uma agenda de políticas públicas, né? E ela é um grande guarda-chuva. Você consegue tratar de todo e qualquer assunto dentro da Agenda 2030, desde igualdade de gênero, diminuição das desigualdades, combate à fome, até mudanças climáticas, vida na terra, né, saneamento básico. Então são temas que eles têm muita capilaridade. Eu entendo que quem tiver mais à frente desses temas também
por consequência, se torna mais cosmopolita. Com porque certeza. oferece mais e oferece melhor, Sim, né? Sim. Isso é uma coisa muito bacana, assim, porque o Agenda 2030, a palavra correta é isso mesmo, ela é uma agenda cosmopolita, porque ela faz com que você, lá no seu pequeno município, você de alguma forma, você pense global. Você pense no peso das políticas e das decisões que estão sendo feitas no seu município. Ocorreu até um caso, né, conosco. Nós fomos dar uma palestra numa escola em Agudo e o professor de história daquela escola, ao ouvir a gente falar, me pediu como é que ele fazia para acessar aquele site. E que interessante que era aquilo. E ele era vereador. Eu não sabia que ele era vereador. E esses entrecruzamentos em cidades menores acontecem bastante, né? Exato. E aí, o que ele fez? Ele, como vereador, ele pediu oficialmente uma explicação para a Prefeitura de Agudo sobre qual era o posicionamento da Prefeitura de Agudo sobre os objetivos, aqueles que estavam muito mal. Olha só. E isso deu um rebu na prefeitura, porque Esse diagnóstico vem de algum lugar, né? Como é que índices são esses? Por que tem um que não está bom, né? Esses índices, eles são compilados a partir de uma série de outros sites, né? Então você tem, por exemplo, o site do IPEA, você tem o site do IBGE, você tem as informações do censo de uma forma geral. Elas são compiladas para esse índice das cidades sustentáveis. Só que o que acontece é que muitas vezes algumas informações elas estão incompletas. E aí o pessoal que faz essas coletas de informações entra em contato com a prefeitura e a prefeitura não se preocupa em dar a informação de uma forma ágil e completa. Principalmente de uma forma ágil. E aí o que acontece? Se a prefeitura não se preocupa em dar essa informação de forma correta e ágil, os outros vão dar essa informação por eles. E aí eles vão ficar mal na foto, né? E isso é um problema, assim, porque eles precisam... há um problema de gestão. E isso tem até um pouco a ver com a expansão que a gente foi tendo nas nossas ações. Como eu falei, a gente foi se transformando de um projeto em programa, na medida em que nós fomos aumentando o número de ações. Então, inicialmente era só palestra nas escolas, com apoio importante da Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenadoria de Articulação e Fomento da Extensão, né, a CAF, e com editais que a gente foi concorrendo, a gente foi conseguindo principalmente verba para transporte. Né? A nossa primeira palestra que foi dada em Vorá, nós fomos numa van e atolamos no meio do caminho, ficamos presos na lama, né? E por muita sorte um produtor rural nos salvou, né? Ele tinha um trator, amarrou uma corda na parte traseira da van e puxou a gente da lama. E eu me lembro de uma senhora, não sei se era a esposa dele, o companheiro, ou amiga, estava ali. Ela perguntou assim, o que vocês estão fazendo aqui, né, nesse lugar? Porque ali não pegava telefone, não pegava nada. Aí a minha aluna respondeu, não, a gente veio para dar uma palestra sobre a ONU, sobre as Nações Unidas. Aí ela olhou para nós e falou assim, aqui? Então, assim, muito bom. Tipo, nós não fazemos parte do mundo, né? E então foi logo no início muito divertido e o apoio institucional foi fundamental, né? Da universidade, fornecendo esse transporte, depois mais adiante nos auxiliando com material de consumo, o Centro de Ciências Sociais e Humanas, por meio do seu vice-diretor, o professor Remédio, nos auxiliando, fornecendo uma sala, né, para uso do Juca, porque de repente nós estávamos com 8, caiu para 6, depois nós fizemos um processo seletivo, subiu para 18 alunos, hoje estão com 23. E começaram a aparecer alunos de outros cursos, né? Porque os alunos têm uma ânsia pela prática, né? E eu vejo que é uma equipe multidisciplinar, botar o pé na né? estrada
ir na escola e falar, Sim. né? Desculpa. A viagem, o grupo todo, ele é multidisciplinar, pelo que eu vejo. Sim, ele é multidisciplinar, isso a gente buscou. Hoje tem vários braços e, Sim. e ações. Nós buscamos a multidisciplinariedade a partir do momento em que nós definimos a Agenda 2030 como o assunto principal do Juca, né? Como pensar política pública internacional, né? E a participação do Brasil por trás disso. Então, foi nesse momento que a gente começou a pensar em produzir material. Inicialmente a gente queria fazer uns manuais, né, para os gestores municipais. Depois nós criamos uma ação chamada Cine Debates, né, que a gente convidava as escolas para virem até o campus. E nesse Cine Debates eles assistiriam um filme lá na CAED. Também foi importante aí o apoio da Pró-Reitoria de Graduação, a pessoa do professor Jerônimo, né? E de toda a equipe ali da CAED, de permitirem o uso do auditório lá 67, que também é usado pelo Cineclube da Boca, que é um parceiro do Juca, né? Na pessoa do professor Gilvan. E então a gente passava filmes ali sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, e nesses filmes, logo depois, havia um debate. Por dica do professor Gilvan, ele disse assim, olha, não passe filme comprido. Você passe curtas. Né? E aí a gente passava assim, 2 ou 3 curtas que dessem assim, 45 minutos, eles viam 3 filmes sobre um ODS específico. Depois há um pequeno debate, e desse debate a gente sai para fazer uma volta pelo campus, onde a gente visita lugares que dialoguem com aquele ODS. Então, por exemplo, ODS 7, energia renovável. A gente ia até lá nas placas de energia fotovoltaica. Na ocasião, a professora Isis Santos, que é da arquitetura, falava um pouco sobre o projeto das placas de energia fotovoltaica. Né? Cria então, conexões sobre cria todos conexões os com outros cursos, com os alunos com outros cursos. Porque, no fundo, a gente tem que aproveitar o seguinte, o programa de extensão, ele é um programa da universidade. E o nome Universidade diz tudo. Nós estamos aqui, nós somos bons porque nós somos interdisciplinares. Nós não somos tão bons quando a gente se mete em caixinhas, quando a gente fica encastelado. Então, a sociedade nos vê de uma maneira mais positiva quando nós somos interdisciplinares e levamos uma visão prática da vida. Não importa se essa visão é teórica, não há problema da visão ser teórica, mas as pessoas precisam entender que isso ali se aplica de alguma forma à vida delas. E o Juca nas escolas se preocupa com isso. Bom, aí cine debate, palestra, e a produção de material não andava muito, porque tinha que entrar em edital, tinha que ver como é que ia produzir. Procuramos algumas parcerias com outros cursos e tal, até que, citando mais uma vez aí o professor Jerônimo Tibuchi, ele marcou uma reunião com a Regina, né? Já foi entrevistada nossa aqui também. A professora Regina, né? Ela é da educação, do Centro de Educação, é da matemática, ela é a coordenadora do Rede Básica, que é um projeto, puxa vida, né? Ele é um projeto muito importante, ele é um projeto institucional da UFSM, que faz com que se produza material didático de qualidade para as escolas da Rede Básica. E aí a Regina apresentou a ideia, falou, olha, quem sabe, né? Logo vai ter um edital, concorre, mas porque, assim, a minha ideia de entrar como conteudista do Rede Básica era de trazer esses braços, pernas e cabeças, né, do pessoal do Juca, que é um pessoal muito criativo, né? O Juca nas escolas não existiria sem os estudantes e as estudantes, a maioria é mulher, né? Muito interessante que a gente começou com uma paridade de gênero, depois descambou totalmente para um clube da Luluzinha, sabe? E aí as meninas, elas são muito criativas, elas são muito boas no que fazem. E serão profissionais, assim, fantásticas.
Entrou gente que estava no primeiro semestre, né? A Bárbara, a Stephanie, a Isadora, que já estava lá na fundação, depois foi... Eu posso até cometer aqui uma injustiça se eu não citar todo mundo, né? Porque né, a Alicia, né? São muitos, né? Então, tanto os que já saíram do Juca quanto os que participam, eles vestem a camisa de uma maneira... Eu até mencionei ontem na minha rede social, quando eu fui fazer ali uma postagem sobre os 2 anos do Juca, e eu escrevi assim: é um privilégio para o professor ter os seus estudantes como parceiros. Então, assim, eu acredito muito na educação em que há uma proatividade dos estudantes. E aí a gente entrou na 4ª ação do Juca, que a gente vem tentando implementar, chamada Adote um ODS. Que eu falei para as meninas, eu disse assim, gente, nós temos palestras, nós temos cine-debates, nós estamos produzindo histórias em quadrinhos, né? Estamos produzindo material didático, mas os estudantes das escolas, eles estão muito passivos. Na palestra eles ouvem, no cine-debate eles vão lá e assistem um filme, eles vão ler o nosso material, mas e eles? Qual é a participação deles? E aí a gente bolou essa 4ª ação chamada Adote um ODS, em que propusemos às escolas que nessas escolas eles escolham um dos 17 ODS e literalmente essa é a palavra, o adotem. Numa série de gincanas que tem 3 tempos, gincanas de longo prazo, de médio e de curto prazo. E os meus alunos, eles vão ajudando a fazer atividades dos professores. Os professores mandam para nós o programa das disciplinas deles, principalmente no ensino médio, as trilhas. E a gente ajuda a bolar atividades que se relacionem com aquele conteúdo e sugere para esses professores atividades diversas, como, por exemplo, que os alunos pesquisem, ao invés de eles terem uma aula sobre a insustentabilidade de comprarmos um telefone por ano, que eles façam, por exemplo, uma equipe e eles tenham que ver quem acha a melhor resposta do que é feito o celular. De onde vem a matéria-prima do celular e o que faço quando esse celular vai ser jogado fora. Então, eles ganham pontos por isso. Eles têm que, então, eles acabam sendo protagonistas da sua própria educação, da sua própria formação. Claro, sem tirar de forma alguma o papel importantíssimo do professor. Que é um guia, né? Que é o guia, né? E o nosso, que é de auxiliar dentro das limitações que temos de estudantes de graduação ajudando professores, que são pessoas formadas. Então, assim, é muito mais... O Juca é um provocador, né? O Juca nas escolas é um provocador, é um multiplicador. E como multiplicador tem o fato, né, de que nós fomos em julho do ano passado, há 1 ano, participar de um congresso em São Luís do Maranhão, um congresso de história. Eu fui para lá e aí eu sempre chamo os alunos para ir. 4 toparam, né? 3 meninas e 1 menino. Resolveram ir comigo para São Luís do Maranhão, foram apresentar trabalhos lá. Só que a coincidência é que os 4 eram do Juca. Sim. E aí nós fomos na Universidade Estadual do Maranhão, que tinha um curso de Relações Internacionais, estava fazendo 1 ano. Não tinha nenhuma turma formada, era 1 aninho o curso. E aí nós fomos lá apresentar o Juca nas escolas para eles. E o que derivou Despretensiosamente. Despretensiosamente, apresentamos o Juca. E eles adoraram, e aí criaram o Juca nas escolas versão Gonçalves Dias, que é o poeta maranhense, né? Se os daqui são os Juquinhas, os de lá são os Gonçalvinhos, né? E aí eles também estão trabalhando, estão levando a Agenda 2030 em palestras nas escolas, e a gente tem dividido o assunto, tudo. Então, tem sido muito gratificante trabalhar com esse programa de extensão e agora com a questão também da produção de material, né? Estão sendo produzidas 17 histórias em quadrinhos, uma para cada objetivo, com a turminha do Juca. E também os Jucasts, que são os podcasts que nós dois dividimos
a bancada, entrevistamos pessoas para falar tanto dos 17 ODS quanto dos 12 personagens aí da turminha do Juca. Pois eu agora ia justamente perguntar, como é que se chegou nessa ideia de uma turminha e, por consequência, quem queria integrar essa turminha? Uhum. Porque são tantos personagens importantes que é difícil, talvez, elencar. Quando eu entrei para a Rede Básica, eu estava tentando identificar o que a gente podia fazer. A gente tinha uma ideia de fazer um manual, como eu tinha dito, né, para os gestores públicos. Aí, bom, então vamos transformar esse manual em livro didático e fazer isso para as crianças. Eu não sabia direito como fazer, fui vendo como os outros que tinham entrado no edital anteriormente estavam trabalhando, e aí eu vi que tinha podcasts e que tinha algumas histórias em quadrinho. Aí, principalmente do professor Enéas, né? Detetives do Saber. Isso. E aí e também, não é só o Detetives do Saber, tem um também para adolescentes que não sei o que, punk. Esse eu não conheci. Steampunk, uma coisa assim. Bom, não, dele também. Sim, dele também. Do Steampunk. E aí eu achei, pô, que legal Ela todo isso, vapor. Né? Como é que eu vou fazer, né, quadrinhos sobre o Juca, falando do Barão do Rio Branco? Bom, aí conversei com as alunas e disse assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar os personagens que que são heróis e heroínas da pátria. Aí entra assim um pouco do porquê disso, tá? Segundo uma pesquisa que foi feita com dados do IDEB, o Brasil, em comparação à Argentina, por exemplo, se você chegar para os estudantes e pedir para eles enumerarem 10 nomes importantes do seu país, na Argentina serão seguramente citados pelo menos uns 2 ou 3 do século XIX, políticos. E ao perguntarem isso para os brasileiros, as crianças enumeravam 10 pessoas, todas de um tempo recente, do século XX, todas ou atleta, principalmente jogador de futebol, ou ator de novela, atriz, celebridade. Xuxa. Xuxa, né? Mais recentemente, influencers, né? Então, pensando... Nada contra a Xuxa, né, gente? Não, ela nada contra Xuxa, ninguém, mas... nada contra ninguém. Mas eu acho que isso se deve, bom, ao empenho histórico que existe mais na Argentina e no Uruguai com a questão da educação. E é uma educação que foi deixada em segundo plano no Brasil, né? E você teve as crianças realmente... Isso é tão revelador, né? Muito, muito. Porque, não negando a importância dessas pessoas que sejam citadas, mas existe todo um histórico, enfim, uma estruturação pregressa que é ignorada. Exato, exato. Não, e é que o problema é o seguinte, Darcy Ribeiro já dizia, né, que a educação não vive uma crise, ela vive um projeto de desestruturação das pessoas, né, de cabresto curto, né, de ficar controlando o povo. E o problema é que esses personagens que não são citados ou não são conhecidos pelas crianças, eles têm uma característica simbólica. E toda identidade nacional, ela precisa disso. A gente precisa do elemento simbólico. E então eu propus para as alunas e para os alunos que eles fizessem o seguinte, olha, vamos ver, no Brasil existe um Panteão da Pátria, que é um monumento que existe lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde existe um livro de aço e estão registrados os heróis e heroínas da pátria. A escolha dos heróis e heroínas da pátria é feita por meio de projeto de lei, né, que tramita no Senado. Esses projetos de lei escolheram uma quantidade enorme de heróis e heroínas da pátria. Alguns até mesmo polêmicos. Então, o que eu sugeri para as alunas e para os alunos? Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, escolham 12, que é o Juca mais 11, e tentem fazer uma quantidade mais ou menos dividida do gênero feminino e masculino, mais ou menos como é a população brasileira. Então elas escolheram 7 mulheres e 5 homens,
já contando Sim. com o Juca. E que tivessem brancos, negros, pardos, Claro. índios, né, nessa história. E eu disse assim, e tentem encontrar personagens que não tenham muita polêmica por trás deles. Que sejam fáceis de serem assimilados e que tenham uma história bonita a ponto de trazer um simbolismo positivo na vida das crianças que vão ler as histórias em quadrinhos. E aí se chegou a Machado de Assis, a Alberto Santos Dumont, a Antonieta de Barros, que foi a primeira negra eleita, né? A primeira mulher negra eleita lá nos anos 30, a Laudelina de Campos, que era também uma militante do movimento negro, Anita Garibaldi, Nise da Silveira, da política manicomial, né, que fez uma revolução na política manicomial brasileira, Clara Camarão, que é uma mulher indígena, Ana Neri, patronesse, digamos assim, da enfermagem, né, no Brasil, Maria Quitéria, que nós fizemos programa. nós fizemos o programa, né, e aí por aí vai, tem o Chico Mendes, né, legal. o Sepete Sepete Araju, o próprio Sepete Araju também. e aí, inicialmente, eu até falava com a Regina, vamos botar assim, esse vai ser o Cepezinho, o Chiquinho, não sei o quê, mas conversando com pedagogas e pedagogos, se chegou, olha, vamos fazer o seguinte, não bota no diminutivo que as crianças não gostam de ser chamadas de Inho. Então, assim, ficou a turminha do Juca, não Tá é o certo. Juquinha, não é a turma do Juquinha. E aí o Sepete Araju é o Cepé, o Alberto Santos Dumont é o Beto, o Chico Mendes é o Chico, né? E por aí vai. E aí pensamos assim, vamos fazer 17 histórias em quadrinhos, uma para cada ODS, cada história sobre o ODS. Sei, cada personagem tem também uma espécie de foco em determinados ODS, em determinados objetivos de desenvolvimento sustentável. O Juca, ele está em todas as histórias, porque ele é o protagonista. E aí os personagens, eles estão assim em 3, 4 histórias cada um. Então quando você fala, por exemplo, do ODS 9, que é inovação, o Santos Dumont está lá, né? Ele tem um papel importante na inovação, no pensamento por trás da inovação. Só que assim, os alunos não sabem desenhar, né? É raro, até tivemos, a logomarca foi feita por um aluno, né? O Bazanella. Ele fez um talento incrível que esse menino tem, porque ele fez a logo do Juca, fez a logo do curso de RI, fez a logo do meu grupo de pesquisa, assim, super. Só que ele não está mais no Juca, né? Tá fazendo TCC e tal. Mas a maioria não sabe desenhar. Então nós fizemos oficinas de roteiros para quadrinhos. E aí os alunos aprenderam a fazer os roteiros. Então eles fazem o roteiro, eles dividem comigo a ideia para ver como é que vai ser e tal, se tá bom ou não tá. Aí manda esse roteiro para o Daniel Bonesso, que é mestrando das letras e que trabalha muito com histórias em quadrinhos. E ele assina o roteiro junto com aquele aluno ou aquela aluna que está fazendo daquela história. Faz as correções necessárias e depois vai para o ilustrador, Evandro Bertol, que dá o traço, né? Um traço muito bonito, nós fizemos os personagens em formato em corpo de criança, mas com os rostos lembrando eles como adultos. Então, o Juca tem um bigodão, o Machado tem as suas costeletas, Isso eu acho tão curioso, como é que vocês chegaram nessa solução? Porque graficamente ficou bem legal. Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão de que... porque eu me lembro, assim, embora ele seja a turma, né? A gente tem várias turminhas aí, turma da Luluzinha, turma da Mônica, enfim, né? Tem várias turmas, mas eles me dão uma pegada meio turma do Chaves. Por causa disso. Tem isso. É que assim, eu queria fazer uma coisa lúdica. E a história em quadrinho, ela é uma isca. Porque a história em quadrinho ela tem só 4 páginas, cada ODS. E no final dessas 4 páginas você tem um QR Code que vai puxar para outros materiais que a gente vai fornecer, que estão contidos de forma oculta naquela história e que vão servir para o professor depois. Inicialmente a gente ia fazer essas histórias em quadrinhos separadas, mas depois decidimos
que as 17 vão fazer parte de um fascículo, de um álbum. E que no final de cada história, você vai pelo QR Code e um dos produtos que vai estar dentro desses QR Codes são os Jucasts, que são os podcasts que a gente tem gravado, são 29 episódios, 17 ODS e 12 personagens. Então nós temos também um Jucast para cada personagem mencionado naquela história. É uma forma de resgate de memória, é uma proposta de elemento simbólico positivo e é uma fonte de auxílio para o professor na sala de aula sobre um tema que, me desculpem se vai parecer piegas, mas assim, sobre um tema que é do bem. Sabe? São coisas boas. Nós vamos discutir coisas boas na sala de aula, coisas positivas, que as crianças pensem assim que a sustentabilidade ela não é uma coisa que vai tirar emprego do pai dela, que é agricultor. Não, vai valorizar o trabalho do pai dela, que é agricultor, porque ele precisa do meio ambiente para que isso surta uma continuidade, até mesmo da existência dele. E a gente viu isso em maio desse ano, com as enchentes e as tragédias que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o programa Juca nas Escolas tem encontrado portas abertas por ser multidisciplinar, por permitir e dar protagonismo para todos aqueles que querem se somar ao programa, ou seja, ele não é um programa do professor Guinter. Sim. Tá? Eu sou o coordenador por trás do programa, mas de maneira alguma isso representa a minha pessoa como um todo, né? O Juca representa várias pessoas. Mas principalmente ele é um programa que tem encontrado portas abertas porque ele trata de um tema positivo, né? Eu acho que todo mundo concorda que nós temos que ser mais sustentáveis, que nós temos que cuidar da educação, que nós temos que fazer um pouquinho mais do nosso papel do que simplesmente se fechar na nossa caixinha. E nós, na universidade, nós temos um compromisso muito grande com a sociedade. E isso eu não falo, não é só um compromisso econômico, mas é onde estão pessoas que estudaram mais, que se empoderaram por meio do conhecimento. E conhecimento você atinge com estudo, mas a inteligência ela vem com o que você faz desse conhecimento. Existe muita gente com bastante conhecimento, mas pouca inteligência. E a inteligência ela só faz sentido se você fizer o bem com ela. Se você não fizer o bem com o que você sabe não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Porque, afinal de contas, para que a gente existe, né? Nessa vida que é tão efêmera, passa tão rápido. É um conceito que é o legado, né? Também, que é uma coisa que no dia a dia, em que muitas pessoas, aquele ditado, vendem o almoço para comprar a janta. Exato. A coisa do legado parece tão distante, praticamente inatingível, que é importante que essas figuras de heróis nacionais cheguem em outros rincões, porque dentro do nosso dia a dia realmente não se fala sobre essas figuras de exemplo que transcende tempo, né? O próprio fato dessas personalidades que foram mencionadas serem tão recentes é porque não se tem até a cultura de uma continuidade, né? De quando eu me for, o que eu deixo, né? E eu acho que existe até você falou na palavra legado, né? Olha só que interessante, assim. Eu acho que o importante é que as pessoas que se identifiquem com esses heróis, eles entendam que eles podem sim deixar o legado deles, mesmo eles vendendo o almoço para pagar a janta, eles também podem deixar um bom legado nas suas pequenas histórias cotidianas. Eles podem ser um exemplo de coisas boas
para os seus filhos, para o seu vizinho, para a sua comunidade mais próxima, que é essa relação entre o global e o local, né? Então, o herói, ele tem uma característica muito importante, que é justamente esse elemento simbólico e representativo, e é por isso que eles estão em forma de criança com cara de adulto numa escola. As crianças precisam entender que elas são os heróis e heroínas do seu próprio futuro, né? São essas crianças, a sustentabilidade do futuro depende muito delas e da maneira como elas se portarem no mundo que as está recebendo. Eu sei que pode parecer um pouco sonhador e um pouco utópico, mas se nós vamos na escola e conseguimos conquistar com essa narrativa 2 ou 3 crianças num universo de 30, nós já ganhamos o dia, porque ali pode sair uma Nise da Silveira, pode sair uma Anita Garibaldi, uma Antonieta de Barros, né? E pode sair gente ali muito preocupada com a sustentabilidade do seu próprio futuro. Teve um rapaz uma vez que veio me dizer: olha, professor, nas terras do meu pai lá a gente planta milho e tudo, mas a gente tem uma área de preservação e lá ninguém... Eu já não gostava dessa ideia de ninguém mexer naquilo, mas agora que eu vi isso aqui, essa palestra assim, meu Deus, não, ninguém vai mexer naquilo lá, sabe? Então, assim, tem uma... é uma missão, é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, mas a educação é assim. A educação é um trabalho de formiga, né? E esse nosso papel... Tu vê, os meus alunos foram lá em São Luís do Maranhão, plantaram uma semente, hoje tem lá um projeto, e às vezes alguém que assiste uma palestra do Juca nas escolas no Maranhão toma conhecimento da Agenda 2030 que não tinha antes, né? Então, olha a importância do efeito multiplicador quando a gente fala em... assuntos tão importantes como esse da Agenda 2030. Nesse ponto, ela é muito global, né? Sim. Quer dizer, se a gente for fazer essa palestra na Bolívia, o assunto vai ter a mesma importância, porque lá também precisa de sustentabilidade. Se for na China, Sim, é preciso falar de sustentabilidade. Correlacionar com o que se apresenta ali no seu cotidiano, né? E ela é tão interdisciplinar que tem tudo a ver com a universidade, né? Todos os saberes da universidade se relacionam com essa agenda. E é óbvio que essa agenda não vai acabar em 2030. Ela se chama Agenda 2030 para chegar em 2030 e virar 2040, 2050. É uma utopia? Mas e daí? Mas alguém tem que pensar nela, né? Pois é. Eu me recordo, né, nesse diálogo, a gente está indo agora para os nossos minutos finais, mas eu não consigo deixar de me lembrar da Eco 92. Pois é. Que eu era criança e foi a primeira vez que eu ouvi esses termos, como sustentabilidade, cuidar do futuro, porque vai ter um momento em que a gente não consegue mais recuperar determinados danos causados ao planeta. Isso vai comprometer a nossa existência. Então, era uma coisa que, na época, foi tomada, né? A mídia, e a gente falava na escola também, mas, ao mesmo tempo, é tudo sempre muito grandioso. Parece que sempre cabe às lideranças e a preponderância da pessoa, do vizinho, isso não existe. E na Agenda 2030, eu vejo que isso se capilariza mais, né? E olha que curioso o teu exemplo, né, Jéssica? Tu falou na Eco 92, ou na Rio 92, que não são necessariamente sinônimos, porque foi como se houvesse 2 eventos paralelos. A Rio 92, que envolve os chefes de governo e de Estado, até então a maior reunião, a maior conferência das Nações Unidas, em termos de presença de chefes de governo e de Estado, e a Eco 92, que envolveu a sociedade civil em paralelo, querendo fazer também um documento paralelo ao documento final, né, a tal da Carta da Terra. E aí você tem, a partir de 1992, cada vez mais as pessoas tomando para si as rédeas do assunto sustentabilidade, né? E
Então isso deixou de ser tão distante, deixou de ser um assunto apenas de governo para ser um assunto de todos nós, inclusive pessoas. Da Dona Maria, do seu José, dos Juquinhas, de todo mundo. É um assunto que está na ordem do dia, é um assunto de sobrevivência. E a Rio 92, então, faz tão pouco tempo, cara, 1992. 1992. A gente até já estava por aqui, né? A gente já até estava por aqui. Então, as coisas, elas foram ganhando um significado muito rápido e se tornando um elemento importante da sociedade civil organizada, que é a questão da sustentabilidade. O programa de extensão Juca nas escolas é só um reflexo disso, né? De uma tentativa de colocar um grãozinho de areia nessa grande batalha que é a busca por mais equilíbrio, a busca por pautas positivas, a busca por respeito às minorias, né? Respeito à vida do outro, né? Então, eu acho que nunca pensamos em escrever uma missão do Juca ou algo assim, porque eu não gosto muito dessa coisa meio de empresa, assim, né? E muitas vezes sem sentido nenhum. Mas se fosse fazer uma missão, seria essa, assim, de contribuir por uma pauta positiva, assim, tentar dar um mínimo de volta, um mínimo de retorno que eu tenho recebido desde que eu entrei na graduação, no meu primeiro curso, quando eu fiz História lá na Universidade de Brasília. Desde então, quando eu recebi uma educação de qualidade, uma educação pública, o mínimo que eu posso fazer é me preocupar em fazer algo de retorno para a sociedade. E isso não me sinto nem um pouco especial por fazer isso. Realmente a sensação é de obrigação mesmo, o mínimo que eu devia fazer. É muito legal e eu acho que da mesma forma que sem querer também glorificar nada, mas as pessoas que hoje são heróis da pátria, lá no seu cotidiano estavam fazendo o que sentiam como dever, como chamado, como vocação. Ninguém estava fazendo porque daqui a uns anos vão me reconhecer como herói da pátria, nem sequer, né? Eles viraram elementos simbólicos. Exato. Né? Uhum. Eles viraram elementos simbólicos, eram pessoas que estavam lá vivendo suas vidas e fazendo, né? Lá a Ana Nery, por exemplo, estava preocupada que os filhos iam para a Guerra do Paraguai. Como ela não conseguiu convencê-los a não ir, ela foi também, e aí ela foi como enfermeira da guerra. Ela não estava preocupada em ser patronesse da enfermagem. Ela foi viver o cotidiano dela, mas ela tem um elemento simbólico por trás dela, né? O Machado de Assis tem um elemento simbólico que dialoga muito com o nosso presente. Um excelente escritor, um homem da literatura, talvez, para muitos, é quase um consenso, o grande nome da literatura brasileira, né? Recentemente descoberto por uma americana que está fazendo uma leitura os tiktokers. Os tiktokers e tal. Mas como é importante hoje saber que Machado de Assis era negro. Né? E olha como isso é importante para o movimento negro, que é um movimento que ele precisa diariamente matar um leão, porque nós vivemos numa sociedade extremamente injusta e violenta com os negros, né? Muito violenta. Quer dizer, a maior parte das mortes causadas por polícias no Brasil são contra jovens negros, né? A dificuldade toda que houve desde o fim da escravidão, né? Que não houve uma inserção social dessas pessoas. Então, você encontrar um grande escritor, talvez o grande escritor da literatura brasileira, era negro. Isso é muito importante. Então, há um elemento simbólico por trás do herói. O herói, ele tem uma importância porque ele transmite uma mensagem. E é uma mensagem de admiração, uma mensagem de bondade, uma mensagem de coisas positivas. Abnegação, né? Resiliência. É muito legal isso. E trabalhar com isso
privilégio, né? Assim, eu me sinto muito privilegiado de trabalhar na universidade, trabalhar com jovens estudantes, com colegas, pessoas que estão sempre tentando criar algo, né? Então, somos privilegiados. Somos. E quem quiser acompanhar, então, o Juca nas escolas, aí, as redes, ou entrar em contato para conhecer mais do projeto, do programa? A gente tem a nossa principal rede que se comunica, né? Nós temos uma conta no Twitter, antigo Twitter, né? O X, mas a conta que realmente dialoga mais, assim, que bombou, digamos assim, né? É o Instagram, que é Juca nas Escolas, né? É fácil de achar, @Juca nas Escolas, e tem e também o nosso site, né? Nós temos um site institucional na UFSM que, se você botar na sua ferramenta de busca, seja ela qual for, da internet, é só botar Juca nas Escolas, extensão UFSM, vai aparecer o nosso site. Lá tem como entrar em contato conosco, pode mandar mensagem pelo Instagram também. Tem várias formas de entrar em contato conosco. Volta e meia eu também apareço lá nas redes do Juca quando a gente está gravando o nosso Jucast. Quando então, a gente está gravando os Jucasts. Também é legal porque as meninas são bem ativas ali fazendo Você também é uma Juquinha. Eu também sou uma Juquinha. Muito bem, Guiter. Muito obrigada pela tua participação, por essa conversa. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu acho que as pessoas têm agora também mais uma via de acesso aí para conhecer o projeto Juca nas Escolas, e parabéns aí a Coisa ti boa. E a todos os envolvidos. Tá bom, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.